Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sheila Prado, eu sou psicóloga clínica e o vídeo de hoje é um pedido especial de uma super querida, a Marli. Beijo, Marli! Estávamos conversando e a Marli me perguntou se eu não poderia fazer um vídeo sobre pessoas possessivas. Pessoas que controlam as ações, o pensamento de outras pessoas. E aí eu pensei bastante sobre o assunto e resolvi fazer esse vídeo, mas pegando um caminho de muitos outros possíveis. É sempre importante a gente levar em consideração que quando a gente fala de psiquismo humano, a gente vai estar falando de algo que é muito amplo e tem várias formas de você interpretar. Então eu vou pegar um caminho, que é o do John Bowlby, com a teoria do apego. Eu trouxe aqui 3 livros que eu tenho. Aliás, eu tenho muitos outros do Bowlby, porque eu gosto muito desse pesquisador. Mas eu vou te mostrar, porque de repente pode ser uma referência, caso você queira se aprofundar nesse conhecimento. Esse aqui é a trilogia do Bowlby, é o apego, perda e separação. O Bowlby é um pesquisador muito importante, muito conceituado, que fez uma pesquisa gigantesca, porque ele queria entender se as vivências emocionais na primeira fase de vida, nesse primeiro momento aí da vida do bebê e da criança pequena, se essas vivências emocionais fariam alguma diferença para a vida futura dessas pessoas, para a forma como elas se relacionam com outras pessoas, para a forma como elas se relacionam com elas mesmas, para a vida, né? Para a visão delas de vida. E o que o Bowlby descobre é que sim, existe uma influência imensa nos 2 primeiros anos de vida. E isso é muito simples da gente entender. Porque o que acontece é que nessa primeira fase aí, até os 2 anos de idade, o bebezinho, ele está construindo linguagem. Ele não sabe discriminar o que é ele do outro. Ele não sabe diferenciar os vários estímulos que ele sente, inclusive dentro do corpo dele. Coisas que pra gente já é simples identificar, como fome, sede, dor de cabeça, dor na perna. O bebê não sabe identificar isso. Para ele, tudo isso faz parte de uma única coisa. Faz parte do conceito dor. Faz parte do conceito incômodo. É algo que incomoda, é algo que dói, é algo que desestabiliza ele. E o bebê tem apenas uma única forma de comunicar isso pra gente, que é chorando. Da mesma forma, o bebezinho, ele também sente necessidade de acalento, de amor, de calor humano. Nós somos seres sociais, a gente precisa de contato com outras pessoas. E quanto ele precisa disso, ele comunica isso, ele também sente isso como uma espécie de dor. Quando você tem um cuidador interessado no bem-estar daquele bebê e daquela criança, um cuidador disponível para satisfazer essas necessidades primárias daquele serzinho que não tem menor condição de discriminar as coisas, você tem uma boa relação, você tem um estabelecimento de uma boa relação. Porque o bebezinho, ele não sabe que está incomodando aquele adulto, ele não diferencia ele da outra pessoa. Para ele é tudo uma coisa só. Essa primeira etapa de vida, que vai do nascimento até pelo menos 2 anos, ela é crucial. Ela é crucial para a formação da arquitetura cerebral. Porque nessa fase que ele está construindo linguagem, ele também está construindo ali os principais caminhos neuronais. E o Bowlby, o que ele observou, fazendo uma pesquisa imensa da literatura da época, atendendo crianças do pós-guerra, crianças que ficaram órfãs, é que é importantíssimo e central para o bom desenvolvimento dessa criança que ela tenha uma figura de apego. Uma figura. Essa figura pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser inclusive um funcionário de uma instituição. Porque
O mais importante não é exatamente o grau de parentesco, mas sim a qualidade dos cuidados ofertados para esse bebê e o fato dele poder contar com uma figura única, uma figura que modifique muito pouco, que ao solicitar, ao chorar, seja essa pessoa que venha até ele. Quando você consegue estabelecer isso, essa criança tem chances enormes de crescer saudável, de crescer confiante, porque ela sabe que aquela pessoa não desapareceu, que ela desaparece, mas ela retorna. É esse jogo dual do esconde, do mostra, que vai construindo aos poucos para aquela criança a ideia de reparação, a ideia de que as coisas não acabam para sempre, que um rompimento não é um rompimento para todo sempre, que as coisas podem ser retomadas. Isso é um conhecimento fundamental para a vida da gente. O que acontece é que nem todo mundo tem essa qualidade de relação. E acontece, e aí quando eu falei no início do vídeo assim, olha, eu vou pegar um dos caminhos possíveis, é porque eu não quero deixar aqui nenhuma margem para uma má interpretação. Essa é uma das interpretações para o comportamento controlador. Porque no comportamento controlador, ele traz muito isso, essa marca de que o outro não pode ir. Tudo é uma ameaça. O outro ter pensamentos próprios, o outro fazer coisas próprias, isso é ameaçador. Ameaçador de abandono. O tempo todo isso está colocado. Agora, isso é muito importante. Essas coisas que eu estou aqui dizendo para você não significam que a pessoa controladora tenha total consciência disso. Porque muitas das coisas que a gente sente, a gente não consegue nomear, a gente não consegue entender. Por isso que é tão importante fazer psicoterapia, por isso que é tão importante parar para pensar um pouco sobre essas relações. Às vezes a gente precisa vasculhar a nossa infância, tentar entender mesmo o que faz a gente ser assim ou de um outro jeito. Para a gente poder minimamente dialogar aí, né, com as nossas vivências e ressignificar, né, dar novos significados a isso que a gente sente, a isso que a gente vive ou viveu. Mas é importante a gente poder aqui pensar, retomando aqui o raciocínio, de que as pessoas controladoras, elas têm uma forte sensação de ameaça do rompimento, de ameaça do abandono. E essa sensação pode estar muito bem ligada às vivências da primeira infância. E é super importante a gente prestar atenção nisso, não só porque a gente pode estar caindo aí na preocupação de criar pessoas controladoras, mas que a nossa responsabilidade como cuidadores de uma criança pequena, ela é fundamental. Às vezes a gente não se dá conta do quão importante e o quão decisivo pode ser para a vida emocional daquela pessoa a forma como a gente se apresenta naquele cuidado. Quando eu digo figura de apego, eu estou dizendo que a pessoa tem que ficar 24 horas ali com a criança. Não é isso. Mas é que ela seja de fato e ela possa assumir de fato esse lugar de um cuidador principal. A instituição, inclusive, ela também tem que ter essa característica e essa preocupação. A gente vive num momento de muitas creches, né? Muitas escolas, as crianças participam desse mundo coletivo desde muito pequenininhas. E as creches e escolas, elas precisam estar atentas a isso. Não só creches e escolas, mas creches, escolas e orfanatos e qualquer outra instituição, de que é importante para a formação psíquica, para a formação emocional dessa pessoa, que ela tenha uma figura central de apego, uma figura que ela possa confiar, uma figura que ela possa depositar as frustrações, os pedidos, as alegrias. O Bowlby, ele fala de uma coisa chamada apego seguro, que é justamente essa sensação de que aquela pessoa foi, mas ela volta.
E isso vai construir nessa pessoa a sensação de que as coisas podem ser retomadas. Portanto, elas não se sentem tão ameaçadas, ameaçadas pelo comportamento do outro, ameaçadas pela individualidade do outro. Elas não se sentem na iminência de um abandono. Elas sabem que elas são capazes de refazer relações, elas sabem do valor que elas têm. E isso não é dito, isso não é consciente, isso não é algo que elas simplesmente dizem, eu sou, eu sou capaz. Não, é algo que se sente. É isso que talvez seja o ponto central aqui da nossa conversa hoje. O sentir. Quando a gente proporciona a um bebê esses cuidados, onde você tem ali uma figura central de apego e você proporciona cuidados de qualidade, que nada mais ser responsivo aos pedidos desse bebê, né? Não deixar o bebê chorando, se esgoelando, saber lá, tentar ir, ver qual é a necessidade que ele tem, o que ele está tentando comunicar com aquele choro e tentar satisfazer isso. E na maioria das vezes a gente acerta, né? Nesse cuidado, né? De ofertar aquilo que o bebê precisa. A gente às vezes vai na tentativa e erro e acaba por acertar. E isso vai criando ali segurança. Segurança nesse bebê para que ele possa construir a individualidade dele. Porque não há a ameaça de aniquilamento. A ameaça de abandono. Então, aos poucos, ele vai conseguindo se diferenciar de uma forma muito saudável. Ele pode ser ele, o mundo pode ser o mundo. Ele pode se separar da figura materna, da figura de apego, sem que isso faça que ele morra. Morra no sentido metafórico. É o apego seguro versus o apego inseguro, que é essa enorme sensação de que eu não posso fazer a minha diferenciação com o mundo. Eu sempre tenho que estar colada ao outro, colada ao mundo, porque a separação, por si só, é ameaçadora. Então, uma das formas de garantir que eu não vou me afastar desse outro é sendo dominador. Assim, as pessoas controladoras conseguem ter uma ilusão de que elas podem manter o outro na vida delas, porque elas vão saber exatamente o que o outro pensa, o que o outro faz, com quem o outro anda. É um jeito de manter a pessoa perto, próxima, mas que seja importante, que é o ponto principal aqui da nossa conversa. Isso traz junto a ideia do medo de abandono, tá bom? Gente, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Se você gostou, aproveita, dá um like, isso ajuda o meu canal. Se inscreve e compartilha o vídeo, compartilha meu canal para a gente fazer crescer e eu fazer outros vídeos aí para a gente poder conversar mais sobre esse mundo vasto que é o mundo da psicologia, o mundo das emoções, do psiquismo humano. Tá bom? Gente, forte abraço. Tchau, tchau.